Olá, tudo bem com vocês? Comigo vai ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos à nossa aula de Educação Física para o nono ano de número 6. E hoje nós vamos fazer uma revisão sobre atletismo. O conjunto das modalidades esportivas de corrida, de salto e arremesso é chamado de atletismo. O atletismo, ele é a mais antiga forma de esporte organizado, fazendo parte importante das competições dos Jogos Olímpicos. Quem que é essa, pessoal? Alguém arremessando um dardo. Então nós vamos fazer uma revisão, porque vocês com certeza aprenderam bastante sobre atletismo em todos esses anos anteriores, e nada mais legal, nada mais importante de fixar o conhecimento, fazer um estudo bem breve de tudo isso que nós já estudamos. Vamos fazer uma recapitulação sobre um atletismo. E para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre a história, de onde surgiu e como começou esse conjunto de modalidades chamado atletismo. Há milhares de anos, pessoas de diferentes culturas participavam de corridas e outras provas de atletismo. Os primeiros registros dos Jogos Olímpicos que aconteceram na Grécia no ano de 776 a.C. Nesse momento, houve apenas uma prova, a corrida, uma prova de corrida. Mais tarde só que os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga se tornaram uma competição, um conjunto de competições, com 5 provas. A corrida, o salto em distância, a luta, arremesso de dardo e arremesso de disco. Os antigos Jogos Olímpicos pararam de acontecer em 300 a.C. As provas de atletismo, hoje em dia, elas foram desenvolvidas na Inglaterra, onde o esporte começou no século XII. Porém, o atletismo só passou a ser um esporte bem organizado a partir do século XIX. Os Jogos Olímpicos eles começaram a acontecer novamente em 1896, ou seja, eles encerraram em 300 a.C. e voltaram só agora para perto do nosso período contemporâneo. As Olimpíadas ajudaram a difundir o interesse pelo atletismo no mundo todo. Uma organização chamada Associação Internacional de Federações de Atletismo, IAAF, do inglês International Association of Athletics Federations. Essa associação ela organiza as competições de atletismo durante os Jogos Olímpicos. Ela também aprova todos os recordes mundiais batidos durante uma competição. Ou seja, esses recordes que nós pesquisamos, nós vamos encontrar na internet ou em livros, eles precisam ser comprovados. Alguém precisa estar lá como testemunha e alguém especializado. Nós vemos aqui uma estátua de um arremessador de disco. O atletismo no Brasil. O Brasil, ele é o órgão responsável, no Brasil, o órgão responsável pelo atletismo é a Confederação Brasileira de Atletismo. Até os Jogos Olímpicos de 2012, realizados em Londres, o país ganhou 14 medalhas em provas olímpicas de atletismo, sendo 4 medalhas de ouro, 3 medalhas de prata e 7 medalhas de bronze. Ademar Ferreira da Silva foi o primeiro brasileiro a ganhar o ouro em uma prova de atletismo nos Jogos Olímpicos. Ele venceu uma prova de salto triplo em Helsinki, na Finlândia. Isso daí foi no ano de 1952. E em Melbourne, na Austrália, em 1956. E nos Jogos Olímpicos de Pequim, na China, em 2008, a Maureen Maggi ganhou uma medalha de ouro ao vencer a prova feminina de salto em distância também. Ótima atleta, hein, pessoal? As competições e as provas de atletismo. As provas de atletismo elas acontecem durante os eventos chamados competições. As competições podem ser ao ar livre ou em lugares fechados.
A maioria delas ocorrem em estádios abertos, que eles têm um campo, um gramado cercado por uma pista de corrida, uma pista oval de corrida. As provas elas são divididas em prova de pista e provas de campo. Nas provas de pista, os atletas eles competem ao mesmo tempo. A pista usada para as corridas ao ar livre tem 400 metros e ela é dividida em raias. Todas as outras provas de competição, os saltos e os arremessos, normalmente ele acontece no campo, no gramado. Corridas. Corrida de curta distância. As corridas de curta distância, elas são chamadas de corridas de velocidade ou de tiro rápido. Essas corridas elas podem cobrir de 100, 200 ou 400 metros. Os atletas que participam dessas provas, eles são chamados de velocistas e eles precisam largar com uma rapidez. Eles correm na sua velocidade máxima o tempo todo. Então aqui um trecho de uma corrida, de alguns velocistas participando de uma corrida, né? É bem interessante as diferenças entre os atletas que fazem corridas de curta distância e os que fazem de longa, a diferença de corpo. Os que fazem corrida de longa distância, eles são magros, são aqueles geralmente africanos, magros e bem esqueléticos, mas que têm um baita de um pique. E esses são os velocistas, eles têm um corpo bem mais musculoso, bem mais forte, e é bem diferente o metabolismo utilizado para cada tipo de corrida. As de longa distância, você utiliza um metabolismo aeróbico, que você corre por muito tempo, e as de curta distância, você utiliza a força pura, a velocidade, o ATP-CP. Corridas de média distância ou de meio fundo. As corridas de média distância ou de meio fundo, elas cobrem distância de 800 até 2.000 metros. Assim como os velocistas, os meio-fundistas, eles precisam de velocidade. Mas ao contrário dos velocistas, eles não correm na velocidade máxima o tempo todo. Eles precisam ajustar a sua velocidade a fim de garantir que eles tenham força suficiente para percorrer uma distância maior. Pessoal, pensa bem, ó. Eu vou fazer uma corrida agora, tem um cachorro querendo me pegar. Eu vou conseguir fugir dele na minha velocidade máxima, talvez durante uns 30, 40 segundos, eu vou começar a cansar. O meu tempo, a minha velocidade vai começar a diminuir, eu vou começar a entrar em fadiga. Então é essa uma diferença dos velocistas, eles precisam correr na velocidade máxima. E o pessoal de meio fundo, se eles correm na velocidade máxima logo de cara, de começo, eles se cansam. Eles têm uma velocidade ideal para conseguir percorrer esse espaço no menor tempo possível. Um velocista nunca vai ganhar de uma corrida contra algum atleta especializado em uma corrida de meio fundo, por exemplo. Um velocista, não sei nem se eles praticam uma maratona, não sei nem se eles conseguiriam fazer uma maratona completa, né? Vamos ver. E as corridas de longa distância ou as corridas de fundo? As provas de longa distância ou de fundo, elas cobrem a partir de 3.000 metros, a partir de 3 quilômetros ou mais. A velocidade, ela não é tão importante, essa velocidade rápida, essa explosão, ela não é tão importante numa corrida de longa distância. Acima de tudo, os fundistas, como eles são conhecidos, os corredores dessas provas, eles precisam ter um ótimo condicionamento físico, porque eles precisam ser capazes de correr uma velocidade relativamente rápida para nós, pobres mortais, que não somos atletas que nem eles, por muito tempo, entre 2 a 3 horas. A maratona, ela é a prova de longa distância que ela cobre 42,2 quilômetros. As maratonas elas acontecem em ruas, em estradas. As corridas cross-country são provas de longa distância que acontecem em terrenos naturais. Então a diferença, a maratona ela acontece em estrada, na rua, e uma corrida de cross-country pode passar por um gramado, pode passar por diversos tipos de campos irregulares. Outros tipos de corrida. No atletismo, existem outros tipos de corrida também.
Há a corrida com revezamento, aquela disputada por equipes formadas por 4 corredores. Cada membro do time ele corre 1/4 da distância total da prova até passar um bastão para o outro componente da mesma equipe, até os 4 completarem a volta. Na marcha atlética, um dos pés precisam estar sempre tocando o chão, excluindo a fase aérea de uma passada, aquele momento que a gente está, que não estamos encostando no chão durante uma corrida, dando uma aparência de uma repolada nessa corrida. Então, quem vê uma corrida de marcha atlética, quem não está acostumado, acha uma coisa bem curiosa, bem extravagante, né? E além dessas formas de corrida, ainda existem também as corridas com barreiras, que elas combinam uma velocidade com um salto sobre as barreiras, né? A corrida com obstáculos ela é uma prova de fundo no qual os atletas eles precisam pular por cima das barreiras ou de pequenos fossos de água. Agora, gente, passando das corridas, vamos começar a falar sobre os saltos. Há 4 provas de salto em uma competição de atletismo: o salto em altura, o salto com vara, o salto em distância e o salto triplo. O salto em altura e o salto com vara eles são chamados de saltos verticais. O atleta que saltar mais alto ganha. No salto em altura, os atletas tentam pular por cima de uma barra fina, apoiada em 2 suportes. No salto com vara, o atleta ele também precisa saltar por cima de uma barra, só que ela é colocada bem mais longe do solo, bem mais alto. E os atletas eles utilizam uma vara longa e flexível para ganhar altura e impulsionar-se para o outro lado da barra. No salto em distância e o salto triplo, eles são os saltos horizontais. Vence o atleta que ele conseguir saltar a maior distância. Nas 2 provas, o atleta ele completa uma corrida de velocidade, né? Também no salto em altura e também no salto com vara, né? Ele tem uma pré-corrida onde ele se prepara e ganha velocidade para fazer o salto. No salto em distância, na corrida, o atleta ele dá um salto só. No salto triplo, ele faz 3 saltos. E é o último salto, com certeza, o salto mais longo. Nós vemos aqui uma imagem de cada uma dessas modalidades de salto. Aqui o salto em altura, o salto com vara. Olha só como uma vara se enverga, né, pessoal? É muita tecnologia envolvida no esporte hoje em dia. O salto de distância e o salto triplo. Arremessos. Uma competição de atletismo inclui 4 provas de arremesso: o arremesso de peso, o arremesso de martelo, o arremesso de disco e o arremesso de dardo. Em cada uma dessas provas, os atletas tentam lançar um objeto mais longe possível. No arremesso de peso, o atleta lança uma pequena bola de metal. O martelo é uma pequena bola de metal presa por um cabo e uma alça. O disco tem uma forma de um prato e o dardo é uma lança. O atleta que atirar o objeto mais longe ganha. Aqui também uma foto de cada uma dessas modalidades. O arremesso de peso, o arremesso de martelo, o arremesso de disco e o de dardo. Com certeza são atletas fortíssimos que costumam compor essas modalidades. Decatlo e heptatlo. O decatlo e o heptatlo são competições que combinam várias provas e testam todas as habilidades do atleta. Nos Jogos Olímpicos, os homens competem no decatlo e as mulheres no heptatlo. O atleta ganha pontos para cada prova e no final esses pontos são somados para determinar o vencedor. Nós temos aqui também uma explicação em imagem na forma como é feito essas competições do decatlo e do heptatlo. Decatlo são 10 modalidades e heptatlo 7 modalidades. Tanto o decatlo quanto o heptatlo, eles requerem 2 dias de provas. O decatlo ele é formado por 10 provas, as corridas de 100 metros, 400 metros, 1.500 metros. Os 110 metros com barreiras, os arremessos de peso de disco, os arremessos de dado, o salto com vara em distância e em altura. O heptatlo consiste em 7 provas,
as corridas de 200 e 800 metros, 100 metros com barreiras, salto em altura e em distância e os arremessos de peso e de dado. Pessoal, essa aula foi feita com o objetivo de fazer uma revisão sobre atletismo e suas modalidades. Tá? Então, com certeza, nós já aprendemos muito sobre atletismo, então isso aqui é só um reforço para a gente seguir a nossa vida, para vocês seguirem o ensino médio com um pouquinho mais de conhecimento sobre educação física e sobre os esportes. Façam as atividades propostas para a aula de hoje e tenham todos uma ótima semana.